Glória a Deus. Muita igreja na paz do Senhor. Amém. Deus seja louvado. Você que trouxe Bíblia. Êxodo. Êxodo capítulo 31. Enquanto vocês vão folhando achando, quero estender meus agradecimentos por estar aqui essa noite. Primeiramente a Jesus, por me permitir estar aqui. Se não fosse por Ele, nós não estaríamos aqui essa noite. Que toda a honra seja dada para Jesus. Sou grato a Deus pela vida do apóstolo. Deus abençoe, Valdo. Deus abençoe, obrigado pelo carinho, recepção. A vida também da bispa Elaine. Deus abençoe também. Uma amiga me convidou para estar aqui, mas eu não estou vendo ela. Está trabalhando? Deus seja louvado. Eu creio que o Senhor vai abraçar ela. Sou grato a Deus pela vida dela, por ela me conceder essa oportunidade. Louvado seja Deus por estar aqui. Está acompanhando comigo essa noite, igreja. Minha família, está a minha esposa Nayara, junto com meus filhos. Trouxe um amigo também. Ficou meio com tímido de levantar a mão. Bruno, Deus seja louvado pela sua vida. Glória a Deus, a vida dos pastores. Deus seja louvado. A casa desse ministério tão lindo. Estou muito alegre de estar aqui hoje, igreja. Deus seja louvado. Amém? Glória a Deus. Você que achou o texto sagrado, diga glória a Deus. Coisa boa. Êxodo capítulo 31. Seu versículo é o de número 18. Depois nós vamos ler Êxodo 32, versículo de número 15 em diante. 31, 18 diz: E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as duas tábuas do testemunhos, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Escrita pelo dedo de Deus. Êxodo 32, verso de número 15, diz: E virou-se Moisés e desceu do monte, com as duas tábuas dos testemunhos na mão, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado, estavam escritas. E aquelas tábuas eram obra de Deus. Repita comigo, obra de Deus. Obra de Deus. Também a escrita era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. E, ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alaridos de guerra no arraial. Porém ele respondeu: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido de vencidos, mas alarido dos que canta eu ouço. Versículo 19, nós encerramos a leitura. E aconteceu que, chegando Moisés ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe furor, e arremessou as tábuas das suas mãos, e quebrou-se ao pé do monte. E você diz amém? Amém. Glória a Deus. Se você puder, com carinho, com respeito, se você puder olhar para o irmão que está do teu lado, diga para ele ou diga: que bom que você veio. Diga com mais autoridade. Sei que você está com ânimo essa noite. A melhor coisa, diga para ele, a melhor coisa que você fez nesse dia foi ter vindo para a casa do Senhor. Diga para ele ou para ela, diga assim: do jeito que você entrou, você não vai sair. Quantos acreditam nisso? Glória a Deus. Deus seja louvado. Igreja, falar a respeito de Moisés, um grande líder, uma grande referência, influência para nós. Deus, quando chama Moisés, foi para fazer uma grande diferença, ao ponto de Deus permitir que Moisés viesse escrever o Pentateuco,
os 5 primeiros livros da Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Quando nós lemos Êxodo, nós percebemos que Deus dá uma grande divindade para Moisés, porque é Moisés, pelo Espírito Santo, que ele vai escrever esses 5 livros da Bíblia, que são o primeiro. É interessante porque quando nós lemos Êxodo, nós vemos Gênesis no Êxodo. Quando nós lemos Êxodo, nós também conseguimos ler Levíticos. Quando nós percebemos em Êxodo, nós também conseguimos ver Números e Deuteronômios também. É interessante isso, porque Deus ele vai dar a caneta para Moisés escrever esses 5 livros. E antes de Moisés escrever sobre a vida dele, ou o relato da sua história, Deus ele vai dar algo a mais para Moisés. Porque o Deus que nós servimos é um Deus que faz muito além do que nós pensamos e imaginamos. Deus ele vai dar algo a mais. Moisés, tu não vai só escrever sobre a sua história ou sobre o meu povo que tu vai libertar. Eu também vou te dar algo a mais, que é o princípio da criação, desde quando tudo começou. Nós percebemos que no livro de Gênesis é o livro do princípio, é o livro do início, na onde que tudo começou. Mas nós percebemos também que no livro de Gênesis, nós vemos Deus fazendo uma aliança com cabeça homem. Nós vemos Deus ele olhando para o homem e querendo fazer aliança com o homem. Prova disso, que a primeira aliança que Deus ele faz no livro de Gênesis é com Abraão. Deus ele fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Sai da casa dos teus pais, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. É um Deus que faz promessa, e é um Deus que cumpre promessa. Mas para primeiro Abraão receber a promessa, ele tem que ser obediente, ele tem que ouvir a voz do Senhor e ir. Ou seja, para a promessa de Abraão acontecer, Abraão ele tem que ir. A segunda aliança que eu vejo em Gênesis é quando Deus ele faz a promessa com o filho de Abraão, que é Isaac. Diz o texto que a terra na onde que Isaac ficava era faminta. E Isaac ele lembra da história que o seu pai fez. Ele lembra quando a terra era faminta, que o seu pai Abraão desceu para o Egito para refugiar ali e recebeu o que comer também. Se a terra na onde que Isaac é faminta, ele lembra do seu pai, ele diz: se a terra do Egito for refúgio para o meu pai, eu também devo descer para o Egito. Mas só que Deus ele brada do céu e fala para Isaac: Isaac, tu não vai descer para o Egito, tu vai ficar nessa terra, e eu serei contigo, Isaac. Olha isso que interessante, porque para Abraão, Deus ele fala: Abraão, vai, sai dessa terra, que eu serei contigo. Mas só que para Isaac, apóstolo, para Isaac, Deus ele fala: tu não vai, tu vai ficar, Isaac. É interessante também que a terceira aliança que eu vejo em Gênesis, a terceira promessa também é quando Deus ele fala com Jacó. Jacó ele sai da casa dos seus pais. Raquel, Rebeca, sua mãe, diz: vai para a terra do seu tio Labão. Ele vai para uma terra brigado com seu irmão. Ele sai da casa dos seus pais, mas brigado com seu irmão Esaú. Deus ele nunca se agradou disso. Ele vai, mas todavia, quando Deus falava com Jacó, Deus ele fala: Jacó, volte para lá, porque eu preciso ter um concerto com a sua família. Jacó, volte para a tua casa, porque eu também serei contigo. Isso eu acho fascinante, apóstolo. Por quê? Porque o Deus de promessa, ele fala para Abraão, ele fala: vai. O Deus de promessa, ele fala para Isaac ficar. O Deus de promessa, ele fala para Jacó voltar. Eu não sei qual que é a promessa que Deus tem para a tua vida. Olha, tem gente que já está entendendo isso daqui. Eu não sei se Deus vai falar para você ir. Eu não sei se Deus vai falar para você ficar. Eu não sei se Deus vai falar para você voltar. Mas
mais de uma coisa eu tenho certeza: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o Deus que está aqui essa noite, e é o Deus que vai liberar promessa para as pessoas aqui essa noite. Então você fica tranquilo, porque o Deus de promessa está aqui. E Deus, ele é com Abraão, Deus, ele é com Isaac, e Deus, ele é com Jacó. Deus dá a caneta para Moisés. Deus dá a caneta para quem? Para Moisés. Moisés está escrevendo isso. Mas antes de Moisés começar a escrever a tua história, primeiro ele vai relatar uma história de uma pessoa que é filho de Jacó, que é de José. Em Êxodo, no começo, nós percebemos que vai se levantar um faraó que não conhecia a José. Pelo fato dele não conhecer, ele vai começar a oprimir o povo de Deus. E diz o texto, que quanto mais o povo de Deus era oprimido, mais o povo de Deus crescia e se multiplicava. Crescer é uma coisa, se multiplicar é outra. Posso falar isso? Tem pessoas que querem parar com o teu ministério. Tem pessoas que te ferem com palavra. Tem pessoas que te oprimem, mas elas estão querendo ver você parar, estão querendo ver você chorar. Mas toda vez, quanto mais elas fazem isso, mais elas estão reconhecendo. A porta se fecha, mas ela ainda sorri. A enfermidade chega, mas continua indo para a igreja. Está tudo dando errado, mas ela não para, ele não para. Sabe por quê? Porque o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó está dizendo: eu seguro na tua mão. Pode pessoa se levantar e não conhecer a tua história, mas eu conheço. Eu conheço. Tu não vai só crescer, tu vai se multiplicar. Repita isso: eu não vou só crescer, eu vou também multiplicar. O povo está crescendo e se multiplicando. E é interessante que um faraó, um homem, se levanta e não respeita a história de José. E a caneta está na mão de quem? Está na mão de Moisés. É Moisés que está relatando. Se levantou um faraó que não conhecia a história de José. Olha isso que lindo. A caneta está na mão de Moisés. Sim ou não? E ele está dizendo que um faraó, Moisés não está dando nome. Moisés não faz questão de falar quem é a pessoa. Ele diz: e um faraó, que não conhecia a história de José. Se faraó não respeita a história de José, Moisés está dizendo, se ele não sabe respeitar a história de José, que foi um sonhador, entrou no Egito e governou, eu também não vou respeitar a história dele. Eu não preciso relatar o nome dele. Eu não preciso mostrar quem é ele. Se ele não respeitar a história, eu também não preciso respeitar. Porque muita gente hoje em dia não consegue respeitar a história de pessoas que vêm lá de trás. Caminhando para uma obra está assim. Noites em claras orando. Desce monte, sobe monte. Ora para um, ora para o outro. Aí uma pessoa se levanta, aceita Jesus hoje, e não consegue respeitar a história do líder. Mas só que Moisés está me mostrando uma grande lição. Pessoas que não respeitam a história, não merecem ter futuro. Moisés, apóstolo, não está fazendo questão de mostrar quem é o faraó. Se não respeita, não merece ser respeitado. Mas ele faz questão de colocar o nome de José. Capítulo 2 de Êxodo, nós vamos perceber o nascer de Moisés. Joquebede,
ela gera um menino, tu sabe da história. Fica 3 meses, quantos meses? 3 meses, escondido. E Moisés está com a caneta na mão, e a primeira vez, igreja, que ele vai falar da tua vida, diz o texto, e vendo que o menino era formoso. Apóstolo, a primeira vez que Moisés vai relatar da sua vida, ele fala que ele mesmo é formoso. Ele fala ele mesmo que ele é bonito, porque a caneta está na mão de Moisés. Se a caneta está na mão de Moisés, ele não pode começar a história dele dizendo que vai ser um fracasso. Posso falar? A caneta está na sua mão. Eu não sei você qual que é a história que você vai escrever essa noite, mas Deus está dizendo, a caneta está na sua mão. Escreve histórias lindas, não escreve história de fracasso, escreve que vai dar certo, que vai acontecer. A caneta está na sua mão. Está na sua mão. Moisés não faz questão, e vendo que o menino era formoso. Moisés, ele nasce, ele fica 40 anos, estudando na melhor escola, conhecendo a cultura egípcia. Ele entende de tudo que os egípcios falavam. Mas diz o texto, que Deus tinha um chamado. Tinha o quê? Um chamado. Estava ministrando aqui, eu senti muito Deus aqui, viu? Que nunca falte azeite sobre a sua cabeça, viu? Deus seja louvado. Moisés, ele cresce, ele estuda na melhor escola, ao ponto de Deus liberar um chamado. Libera o quê? Um chamado. E qual que era o chamado para Moisés? A chama já estava ardendo. Tem que libertar esse povo. 430 anos aproximadamente escravo. Tu vai libertar todos. Ninguém vai ficar no Egito. Mas só que a chama está queimando. Mas só que antes de Deus entregar a promessa, primeiro ele tem que te preparar. Eu não sei quem vai entender isso, mas ele se antecipou. Quem se antecipa, acaba indo para o deserto. Porque a chama arde. O propósito de Deus é que todos viessem ser libertos. Mas ele está vendo um egípcio machucando um hebreu. A chama está ardendo, ele diz, eu tenho que libertar esse hebreu. Mas só que ele está libertando quantos hebreus? Um. E o chamado de Deus liberta a todos. Não um. Pelo fato dele querer libertar apenas um, os próprios hebreus dizem, quem é você para querer nos corrigir? Eu vi você escondendo. Está percebendo? Pelo fato de você antecipar a promessa, vai acabar parando na terra de Midian, ficando mais 40 anos. E terra de Midian é terra da aflição. Pelo fato de ele não entender o chamado, ele vai parar no deserto. Mas graças a Deus, que tem pessoas aqui essa noite que entendem o chamado. Eu sei que minha oportunidade não chegou ainda, mas Deus está me preparando. Eu sei que eu ainda não cantei, mas Deus está me preparando. A porta talvez não se abriu, mas Deus está me preparando. Não corra. Não corra. Não corra. Ele cresce, 40 anos no Egito, mais 40 anos na terra de Midian, ao ponto que Deus chama Moisés numa sarça, diz, Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu pisa é terra santa.
Moisés vai começar agora a dialogar com o Senhor. O Senhor fala: através de você, Moisés, eu vou te usar para libertar o meu povo. Tenho escutado o clamor do meu povo. Eu preciso libertar o meu povo. Tinha tanta gente para Deus escolher, mas Deus escolheu o povo hebreu. E eu fui entender o porquê do povo hebreu. Hebreu é as pessoas que ficavam do outro lado do Egito. Não eram as pessoas que ficavam no Egito. Estava no Egito, mas era do outro lado. Então hebreus são aqueles que são do outro. Tu está entendendo por que você não fica grudado na terra? Porque você não é daqui. Você é do outro lado. Hebreus é o povo de Deus. Moisés vai entender o chamado e vai atender. Deus, ele fala para Moisés: Moisés, tu vai ser instrumento na minha mão para libertar o povo. Mas é a minha forte mão que vai tirar o povo do Egito. Quando eu falo forte mão, Deus, ele usa as duas mãos para tirar o povo. Porque Deus, ele manda 10 pragas. Quantas pragas? Moisés se apresenta. Porque Moisés falou para Deus: Deus, como que eu saberei que o Senhor é comigo? Deus fala para Moisés: o que que tu tem na mão? E um cajado. Joga, vira a serpente. Sabe da história? Coloca a tua mão no seu peito. Virou, colocou de volta, está limpa. Moisés começa a perceber: qual que é o seu nome? Porque Moisés entendia de cultura. Entendia do quê? De cultura. Então, se ele entende de cultura egípcia, toda vez quando os egípcios iam para uma guerra, igreja, quando os egípcios iam para uma guerra, se o povo inimigo falasse o nome do Deus deles, eles nem guerreavam, já perdia a batalha. Então Moisés está ciente: se é você o meu Deus, e se o Senhor é comigo, qual que é o seu nome? Porque se Faraó falar, não vai adiantar de nada. Moisés fica perguntando: por que tu quer saber qual que é o meu nome? Diz para Faraó que o eu sou te enviou. O que você quer que eu seja, Moisés? Se tu precisar de comida, eu sou o pão da vida. Se tu precisar de bebida, de água, eu sou a fonte da água da vida. O que você quer, Moisés? Se tu estiver sem caminho, eu sou o caminho, Moisés. O que você quer que eu seja, Moisés, para você? Diga que o eu sou te enviou. Ele se apresenta, joga o cajado diante de Faraó. Faraó também manda os magos jogar os cajados. Diz que era muitos. E de Moisés era apenas um cajado. Quanto cajado? Quando joga, vira uma serpente. Tinha um monte de serpente em volta. Ali Faraó vai imaginar: tem mais quantidade, Moisés é só um. As cobras do meu povo vai comer a de Moisés. Mas diz o texto: e a cobra engoliu todas. Porque o inimigo até pode também ter poder, mas o poder que o nosso Deus tem é muito maior do que o poder do povo inimigo. Eu não sei se você está entendendo ainda essa noite, mas Deus entrou aqui só para liberar isso para a tua vida. E se você tiver mão para levantar para receber isso, o poder do Deus que você serve é muito maior do povo inimigo. Então fique tranquilo, porque Deus entrou nesta guerra e você não vai perder. Não vai perder. Todos com. Aí o coração de Faraó está tão duro, que a primeira coisa que Faraó vai dizer: eu não vou libertar, ninguém vai sair. Aí Deus fala para Moisés: lembra do cajado que você jogou? Toca agora na água. Porque a cada praga, não vai dar tempo de falar, mas a cada praga
que Deus ele está mandando representa um Deus deles. O Egito tinha muitos deuses. Sol era Deus, água era Deus, boi era Deus, gafanhoto era Deus, tudo era Deus. Mas o único Deus vivo, toca, porque eles têm um Deus que é uma deusa da água. Naquele dia, estava muito cheio o Nilo. Quando Moisés toca o cajado na água, a água se torna em sangue. Porque a água também simbolizava um Deus do povo Então Deus está dizendo para o povo egípcio: eu vou fazer esse Deus seu sangrar. E Deus está fazendo tudo isso. Uma praga também que Deus ele manda, conto duas aqui, não vai dar tempo. Mas uma é a praga dos gafanhotos, que me chama a atenção, porque Deus ele manda um vento oriental, que sai do Egito, que sai do deserto, atravessa o Mar Vermelho, até a chegada do Egito. Deus ele traz um vento, que sai do deserto, porque os gafanhotos gostam de ficar em um lugar quente. Então sai do deserto, atravessa o Mar Vermelho e chega no Egito. Ao ponto que Faraó manda tirar esse povo. Moisés, ora ao seu Deus, para que venha tirar esses gafanhotos. Eu deixarei o teu povo ir. Moisés ele ora, e Deus ele manda um vento ocidental. Um vento o quê? Está comigo? Vento ocidental. Qual que é o vento ocidental? É um vento que sai do Egito e manda para o Mar Vermelho. Se os gafanhotos estão aqui, diz o texto, que Deus mandou um vento ocidental, e os gafanhotos que estavam no Egito, começou a se retirar, pelo vento, que Deus tinha mandado. Diz o texto, que os gafanhotos nem conseguiu voltar para o deserto. E eles caíram no Mar Vermelho. A última praga que me chama a atenção também, é a última quando Deus ele libera. Apóstolo, ele diz, agora na noite, a morte vai passar. E a casa que não tiver os umbrais, com sangue do cordeiro, a morte entra. E mata o primogênito. Nessa noite, tem morte em todas as casas. Tanto na casa dos hebreus, tanto na casa dos egípcios. Mas como assim? Na casa dos hebreus tinha sangue, tinha o quê? Como que a morte entrou? Na casa dos egípcios não tinha sangue, mas a morte entra e mata o primogênito. Mas na casa dos hebreus, quem é que morre? Quem é que morre? O cordeiro. Porque se o cordeiro não morre, não tem sangue nos umbrais da porta. Eu leio Gênesis, eu lembro quando Abraão levou Isaac para o monte. Abraão leva tutelo, leva lenha, leva fogo, e Isaac diz, pai, estou vendo lenha, estou vendo tutelo, estou vendo, mas na onde que está o sacrifício? Porque eu posso entender, tem lenha, tem fogo e tem tutelo, mas se não tiver cordeiro, não adianta de nada. Se não tiver cordeiro, não adianta cantar, não adianta pregar, não adianta louvar, porque o intuito não é ter lenha, não é ter tutelo, mas sim é ter o cordeiro. Isaac entende. Na onde que está? Abraão diz, Deus provê. Ele chega lá em cima, amarra Isaac no altar. Eu amo essa tradução. E amarrou Isaac na onde? Num altar.
Porque o inimigo está achando que ele vai amarrar você na bebida, vai amarrar você no cigarro, pode falar? Vai amarrar você em muitos vícios, mas nessa noite todos os projetos do inimigo estão sendo cancelados, porque você não está amarrado na bebida, você não está amarrado no cigarro, você está amarrado no altar. No altar. Levanta. E diz o texto: Abraão, não faça isso. Eis aí o cordeiro. Meu amigo, para Isaac Deus está usando apenas um cordeiro, sim ou não? Então um cordeiro está salvando a vida de quem? De Isaac. Então agora o amor de Deus vai crescer e se multiplicar ao ponto que em Êxodo 12, na última praga, Deus ele fala para Moisés: ordena ao povo, mata o cordeiro, passa o sangue nos umbrais da porta, porque a casa que tiver o sangue do cordeiro, a morte não vai entrar. Eu posso falar isso daqui? O amor de Deus está crescendo. Esse cordeiro não vai salvar um, ele também vai salvar uma casa. Isso é loucura para minha cabeça. Por quê? Porque João Batista está pregando no Jordão, minha amiga Eliezer. João Batista está pregando no Jordão e de repente ele vê Jesus. Ele fala para os seus discípulos: para tudo. Olha só o que eu estou vendo. Tu está vendo também? Eu estou vendo, João. O que é? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Teve gente que está acreditando ali atrás. E se tiver gente para entender e dar glória ao Senhor, eu vou liberar isso daqui. Esse cordeiro, ele não vai salvar um, ele não vai salvar uma casa, ele vai salvar o mundo. Ele vai salvar o mundo. Tu consegue dizer para o irmão que está do teu lado: Jesus está aqui. Ele não vai salvar apenas o teu filho. Ele não vai salvar apenas, diga para ele com autoridade, diga para ela com autoridade: ele não vai salvar apenas o teu filho, ele não vai salvar apenas a tua casa, mas ele vai salvar o mundo. Deus seja louvado. Deus dá uma ordenância para Moisés. Tu finaliza aqui agora. Ele diz: Moisés, meu povo vai ser liberto essa noite. Faraó deixa, pastor, apóstolo. Mas só que Deus, ele vai endurecer o coração de Faraó. Porque o mesmo Deus que amolece o coração é o mesmo Deus também que endurece. Então não tem coração que Deus não consiga. Tem muita gente: meu coração é duro, não vai entrar, Jesus. O meu Deus que eu sirvo, ele entra. Outro dia eu falo disso. O povo vai ser liberto, ao ponto que agora Faraó está correndo atrás. Tem 2 montes, quantos montes? E na frente tem o mar vermelho. O povo está olhando para isso. Enquanto isso, Moisés está carregando os ossos de José. Moisés não vai deixar os ossos de José no Egito. Porque Moisés entende: José teve história. Se eu não respeitar a história dele, eu não posso ter história. Ele está carregando os ossos de José. Ele leva. E agora o povo vai dizer: Moisés, tu nos tirasse do Egito para morrer aqui, lá pelo menos eu tinha sepulcro. E aqui agora? Aí Moisés não vai falar com eles. Moisés vai falar com quem entende. E aí Deus: Moisés, por que tu clamas a? Diga ao povo que 430 anos escravo. O povo é escravo, gente. O povo não é da guerra. O povo é esse. Mas marchar, quem marcha é soldado.
Quem marcha é exército. Deus olha para o povo dele e diz: esse povo não é escravo. Este povo é um exército. Moisés, por que tu clamas a mim? Diga ao povo que marcha, porque o inimigo está achando que você ainda é escravo, que você não é liberto, mas para a derrota dele essa noite, Deus está dizendo: tu não vai andar, tu vai marchar. Pode marchar. Marcha. Diga ao povo que marcha. Moisés, o que tu tem na mão? Tem um cajado. Aponta o cajado sobre as. Quando ele aponta, diz o texto: e Deus mandou um vento oriental. Agora eu cheguei aqui. Não vai dar tempo de eu pregar o restante. Talvez outro dia eu venha, se Deus permitir. Deus manda um vento oriental. O vento que sai do deserto e vai para onde? Então, se o mar vermelho está na frente, quando Moisés toca, minha amiga, eu achava que o mar se abria de frente para Moisés. Mas o mar vai se abrir do deserto até Moisés. Já está acontecendo, mas Moisés não está vendo nada. Já está tudo acontecendo, mas Moisés não está vendo nada. Eu posso falar isso daqui. Deus já está fazendo o mar se abrir para você, mas não vai ser do teu jeito, e sim vai ser do jeito de Deus. Deixa eu ver quem acredita nesta palavra. Glorifica a Jesus de Nazaré. O mar vai se abrir. O mar se abre. Finalizo. O mar se abre, e diz o texto que o povo agora vai começar a pisar na terra, e era a terra o quê? Está no texto, terra seca? Terra seca. Se é terra seca, mas antes era um mar, e mar com terra, a lógica é, vira lama. Como eu quero que tem gente que entenda nisso. Deus está dizendo: eu vou libertar você, eu vou libertar a tua casa, mas não é para pisar na lama, não é para pisar no barro. Tu vai pisar em terra seca. Estou te dando estrutura, estou te dando firmamento. Tu não vai voltar a pisar no barro, tu vai pisar em terra seca. O povo é liberto, apóstolo. Só que eu não consigo entender isso. Às vezes eu choro quando eu leio esse texto. O povo fica 430 anos escravo, passa 90 dias caminhando no deserto. Moisés vai subir no monte para orar, fica 40 dias orando no monte. O povo não está conseguindo esperar Moisés descer. Isso me machuca. Porque um povo que fica 430 anos não consegue esperar 40 dias. Por que eles não conseguem esperar? Ele fala para Arão: Arão, nos prepara um Deus. Arão fala: manda todo mundo tirar os brincos. Porque o povo agora, igreja, está querendo voltar para onde? Isso me machuca. O povo está querendo voltar para o Egito. Enquanto isso, Moisés está na onde? No monte. Tu leu comigo. E Deus estava escrevendo o quê? As tábuas. E era com dedo. O povo está pensando em parar embaixo. Moisés está em cima e Deus está escrevendo.
O povo está pensando em parar embaixo e Deus está escrevendo em cima. O povo está pensando em voltar embaixo e Deus está escrevendo em cima. O povo está querendo voltar a fazer o que era antes e Deus está escrevendo em cima. E Deus está me dizendo, toda vez quando você pensar em parar, toda vez quando você pensar em desistir, eu estou escrevendo em cima. Moisés, ele está recebendo uma coisa que foi dita no texto, e era obra do Senhor. Moisés desce do monte com a lei, ele está descendo com uma obra do Senhor na sua mão, e Deus fala para Moisés lá em cima, Moisés desce depressa, porque o povo está querendo voltar ao que fazia antes. Desce Moisés, Moisés vai descer com as tábuas. Josué está ali, Josué escuta barulhos, ele acha que é barulho de guerra. O povo ganhou a batalha, mas só que Moisés diz, Josué, não é barulho de vitoriosos. É barulho de pessoas que estão voltando a fazer aquilo que não era para fazer. Apóstolo, eu vou falar isso daqui, porque Deus, ele está triste, porque tem pessoas querendo parar, enquanto Deus está dizendo, continua, eu estou escrevendo. Josué não é barulho de vitoriosos. Quando Moisés chega no arraial, ele vê o povo voltando a dançar, as outras práticas. Moisés, ele pega a obra, igreja, que foi escrita por Deus. Tu leu comigo, não leu? E ele arremessou a obra do Senhor e quebrou, Eliezer. Agora, por que Moisés está quebrando a obra que Deus entregou para ele? Porque outras pessoas voltou a Adão? Não, fala comigo. Outras pessoas voltou a Adão? Mas dançar aqui é outro tipo de dança, igreja. A cultura aqui é muito mais profunda. Eu não vou entrar nisso daqui. Mas eles estão voltando a fazer outras práticas que não agradam aos olhos do Senhor. E Moisés, ele fica irado, ele quebra a obra do Senhor por causa de terceiros. Posso falar isso daqui? Nunca quebra a obra que Deus colocou na tua mão, porque tem pessoas querendo voltar a fazer o que queria fazer antes. Se Deus entregou a obra na sua mão, diga para Ele, eu vou segurar a obra que o Senhor me entregou, Pai. Eu não vou quebrar. Se tem pessoas querendo sair, eu vou continuar. Se tem pessoas querendo parar, eu vou continuar. Mas a obra que Tu entregou na minha mão, eu não quebro. Repita isso. A obra que Deus me deu, diga com autoridade, a obra que Deus me deu, eu não vou quebrar, eu não vou quebrar, eu não vou quebrar. Deus deu mais uma oportunidade para Moisés. Eu entendo porque você quebrou, Moisés. Se dependesse de mim, eu matava todos eles e fazia depois de você uma nova geração, diz o texto. Mas só que Moisés olha para Deus e fala, não, Senhor, Tu fez o povo sair do Egito, agora quer matar o povo aqui, não se faça isso. Moisés intercede pelo povo e Deus, ele poupa o povo. Por causa da oração de Moisés. Tu está percebendo porque tem gente ainda que continua de pé? Porque tem orações pela tua vida. Não sei se tem gente aqui que nunca aceitou a Jesus. Felipe, eu nunca aceitei, ou às vezes eu também falhei, voltei a fazer o que fazia antes. Hoje é o momento de você voltar para casa. Eu conto até 3, se o grupo puder louvar, por gentileza. Conto 3 segundos. Esse é o momento. Deus, ele entregou uma obra na sua mão.
Deus, Ele entregou uma grande obra na tua mão. Cadê você que quer aceitar Ele? Esse é o momento. Deus preparou essa noite para dizer: enquanto tu pensava em parar, desistir, eu estava escrevendo coisas novas, já estava tudo preparado aqui essa noite, mas do jeito que você entrou, você não vai sair. Eu estou indo com você, eu visito a tua casa. Eu conto 1, cadê você? Eu conto 2. Há tempo para tudo. Este é o momento. É você e Deus. Agora é você e Deus. Eu digo 2,5, porque eu sei que tem gente aqui, apóstolo. Essa é a noite. Eu digo 3. Que Deus venha lhe conceder uma outra oportunidade. Mas fique com esta palavra. Fique com esta palavra. Amém? Deus seja louvado. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Desde já. Hoje, igreja, eu trouxe umas trufas. Se você puder nos ajudar. Essa trufa, igreja, não engorda, não dá celulite, não dá estria. E ela é ungida. Ela é o quê? Ela é o quê? Olha para o seu irmão e diga para ele ou para ela: irmão, faz tempo que tu não paga um chocolatinho para mim. Mas hoje, diga para ele, mas hoje é o momento. Deus seja louvado. Traga-me de volta.